Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Como o professor falou, o título do meu trabalho é Perfil Epidemiológico de pacientes hospitalizados devido à síndrome respiratória aguda grave, causada pela infecção pelo vírus influenza A e B, no Brasil durante a Covid-19, estudo observacional. Esse estudo faz parte do grupo de pesquisa chamado Lung Guardian, que é um grupo de pesquisa da Universidade de São Francisco, voltado para dado epidemiológico de doença que tem associação com o trato respiratório. Como introdução geral, a gente já tem uma ideia que a pandemia da Covid-19 causou um impacto negativo no sistema de saúde do mundo, e dentre eles o Brasil foi o epicentro da doença, com grande impacto associado ao sistema de saúde de forma global. A gente teve milhões de casos de óbito no mundo, bem como milhões de casos de pacientes que foram acometidos pela doença. Dentre esses casos, grande parte deles ocorreram no Brasil. A nossa atenção por grande tempo foi associada à pandemia da Covid-19, mas por trás dela tem outros vírus respiratórios que também causam doença, dentre eles a infecção pelo vírus influenza A e B, que é de extrema importância, por ser também associado ao desafio para o nosso sistema de saúde gerir toda essa informação e gerir esses pacientes que podem também ser acometidos com um sintoma grave da doença. Qual que seria o sintoma? Síndrome respiratória aguda grave, que tem um fator associado de concomitância com a Covid clínica. Tá? Então, o acompanhamento é muito similar e esse paciente também precisava do mesmo leito, da mesma acomodação que o paciente da Covid também estava lá competindo em relação à presença do tratamento e disponibilidade dele para que ele ocorresse. O objetivo central do estudo foi descrever o perfil epidemiológico dos pacientes hospitalizados decorrente da infecção pelo vírus influenza A e B durante a pandemia da Covid-19. A gente fez o estudo de 3 anos da pandemia da Covid-19. Esse ano a gente está ainda elaborando os resultados para conseguir prover melhores informações. E, de maneira geral, com esse objetivo, a gente visou prover algumas políticas de saúde pública, trazer novas informações epidemiológicas, entender melhor os fatores e riscos associados à infecção, melhorar o conhecimento associado sobre o perfil viral, visar também um entendimento melhor da prevenção e predição de desfecho desfavorável da infecção associada à influenza e também trazer uma orientação epidemiológica para a comunidade como um todo. No estudo foi feita uma busca de dados epidemiológicos do Open Data SUS, que é um sistema de gestão de dados do governo que disponibiliza os dados de maneira gratuita. Após a coleta de dados, a gente conseguiu agrupar os pacientes com síndrome respiratória aguda grave com a influenza A e B, determinado por PCR. Foi feita uma análise de Missing Data Imputation, ou seja, o banco de dados é um banco ainda cru, né, de informações, e tem dados faltantes. Os dados faltantes foram imputados usando 2 logaritmos, Unipause e MSMC. Após isso, foi feita a análise estatística de inferência. A análise estatística de inferência foi dividida em 2 grupos, a análise bivariada e multivariada, por regressão logística binária, com correção por múltiplos fatores, e os marcadores foram todos utilizados para fazer o mais importante para a gente, entender qual que é o marcador associado ao risco de óbito. Então, o nosso desfecho principal do estudo foi o risco de óbito associado à infecção pela influenza. Como resultado, o nosso banco de dados original tinha 3.550.000 pessoas hospitalizadas devido à síndrome respiratória aguda grave. Após os critérios de exclusão, que seria apenas obtenção de dados associados à influenza A e B, a gente obteve um valor de 22.067 casos de infecção pela influenza. Essa infecção foi distribuída em 20.000 casos aproximados do tipo A e 1.700 casos do tipo B. A infecção foi distribuída ao longo do tempo, então a gente consegue ver na imagem a distribuição dos casos. Em verde, mantém uma certa predominância do influenza B constante, e em vermelhinho ali a gente tem influenza A. Curiosamente, na transição entre 2021 e 2022, a gente teve um surto de influenza A no Brasil, e o nosso dado foi validado dessa forma também, já que a gente consegue verificar que houve realmente uma validação do achado ambiental no dado do nosso estudo que foi apresentado, que está sendo apresentado aqui para vocês. Da nossa amostra, os principais fatores, ou melhor, os dados epidemiológicos, descrevem que a maioria dos pacientes foram mulheres, a faixa etária foi ampla, então a influenza não foi restrita a um grupo etárico único, a maioria foi brancos, de 62%, a infecção nosocomial foi rara, principais sintomas foram a febre, a tosse, dispneia, desconforto respiratório e saturação menor que 95%. Curiosamente, 55% dos casos estavam associados com uma doença prévia, ou seja, tinha uma comorbidade associada, principalmente cardiopatia, asma e diabetes. Antiviral foi usado em 26% dos casos para o manejo da doença, a UTI em 28% dos casos,
a ventilação mecânica invasiva em 10% dos casos, a não invasiva em 48% e o óbito ocorreu em 14,6% da amostra. Os fatores associados com o risco de óbito na análise bivariada foram principalmente a presença do vírus influenza a faixa etária. Conforme você aumenta a faixa etária, você aumenta bastante, de forma gritante, o risco de óbito. A raça também foi associada com o risco de óbito, tendo a branca como referência. Pretos, pardos e indígenas tiveram maior índice de óbito. A infecção nosocomial também, bem como a necessidade de tratamento mais intensivo em UTI ou ventilação mecânica invasiva ou não invasiva. Por outro lado, a gente encontrou que alguns sintomas foram menos frequentes naqueles que faleceram, dentre eles a febre, a tosse, a dor de garganta, porém os sintomas respiratórios principais, como dispneia, desconforto respiratório e baixa saturação, foram fatores preditores ao risco de óbito. Na amostra também a presença de comorbidades variadas, entre elas cardiopatia, doença hepática, diabetes, doença neurológica, doença pulmonar crônica, foram fatores associados ao óbito, e o uso de antiviral foi um fator protetor, tá? Então foi um fator associado ao menor risco de óbito, e outras comorbidades também. Na análise multivariada, a gente encontrou que os idosos, raças diferentes em relação à branca, comorbidades, UTI e ventilação mecânica foram fatores associados ao risco de óbito. Olhando na figura, a gente consegue ver muito bem que conforme você aumenta, expande a idade, você tem um aumento muito grande da chance do paciente progredir para o óbito. A raça continua sendo um fator muito importante, com destaque aí para os indígenas, pardos e pretos, que é uma preocupação nossa também no grupo de pesquisa, em entender como as doenças respiratórias afetam diferentes grupos de raça no Brasil. Novamente, a tosse e a dor de garganta se permaneceram como fatores de proteção, e os outros fatores, como como desconforto respiratório, saturação de oxigênio menor que 95%, doença neurológica, doença pulmonar como fator de risco. Novamente, também, a questão do antiviral como fator de proteção. E o suporte ventilatório invasivo, justamente por ser o manejo do paciente mais crítico, também foi associado ao fator de risco para o óbito nessa população. Como conclusão, os pacientes hospitalizados devido à infecção pelo vírus influenza foram principalmente mulheres, com idade acima de 25 anos, sintomas respiratórios foram de grande gravidade nessa amostra de pacientes e a maioria deles tinha comorbidade prévia associada à clínica. A taxa de mortalidade, apesar de ser de 14,7% dentro do paciente crítico, foi associada ao tipo de influenza A, a necessidade do UTI e a necessidade de suporte ventilatório. Outros fatores também foram associados ao risco de óbito, como a idade avançada, presença de sintomas variados, principalmente de trato respiratório, e comorbidades específicas. Nosso estudo tem algumas limitações, dentre elas a gente não conhece cada paciente, no banco de dados é praticamente impossível fazer isso. A gente teve que fazer a imputação múltipla, mas é uma técnica validada, e além disso as conclusões são baseadas em dados do Open Data SUS, a gente não tem contato com cada indivíduo. Deixo aqui uma frase para a gente pensar que algo é só impossível quando alguém divide ou acaba provando o contrário. Então, na pesquisa, a gente sempre tem que provar o contrário para trazer o melhor resultado para o paciente. A gente tem que viver com a esperança para que as coisas aconteçam de uma melhor maneira. Aqui está meu contato, tem o Lung Guardian, se vocês puderem seguir, a gente agradece. A gente começou faz um mês do grupo de pesquisa, então a gente está colhendo os frutos agora de trabalhos recentes. Muito obrigado pela atenção. Muito obrigado, Fernando. Apesar de ter se estendido um pouquinho no tempo, eu entendi que você tem muitos dados, né, uma apresentação bem ampla. Eu senti falta de um dado nesse cruzamento. Eu entendi a maneira como vocês fizeram, vocês pegaram as fichas de CIRAG, e é muito importante porque eu trabalho com controle de infecção, a gente tem os dados que estão lá. Mas hoje, a gente tem a maneira de avaliar esses pacientes com vacinação. E o que a gente sabe nesse sentido? Se você pegar a sua mortalidade maior, foi mais em idoso, foi mais em indígena, são os grupos que são contemplados gratuitamente com vacina de influenza. O que aconteceu em 20 e 21? As taxas de vacinação despencaram. Então, vocês chegaram a discutir em algum momento, cruzar os dados, porque hoje toda vacina que é feita, ela está no sistema. Então, minha sugestão para o grupo de vocês, para frente, se não fez, cruza esses dados com o sistema de vacinação e vai atrás de quantos desses eram vacinados. Provavelmente você vai se surpreender achando uma taxa de 10% de vacinação. Porque ficava todo mundo em casa, o idoso principalmente não tomava vacina e, infelizmente,
pegava influenza e é quem tem a complicação. Vocês não chegaram a fazer essa avaliação com vacinas, né? A gente fez uma análise subgrupo. Tem a taxa de vacinação, porém, como ela influencia também no desfecho, a gente deixou num subgrupo e não daria tempo de apresentar. Mas ficou em torno de 20%, 22% e vai caindo conforme a idade aumenta mesmo. Até por cuidado, pessoal, medo de levar até o serviço foi uma preocupação gritante da família, né? Provavelmente foi uma das principais implicações na mortalidade. Professor Tietê. Alguém quer fazer alguma pergunta? Pois não. Primeiro, parabenizar, viu, Fernando? Eu fico muito feliz quando eu vejo a juventude aí usando o Open Data SUS e fazendo um bom proveito do CIVEP. Meu nome é Thelma Carvalhanas, eu sou da Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo, e quando eu vi o tema na apresentação, eu digo, vou, né, Pôncio, tantos anos atrás, vou aprender, eu quero aprender com os meninos. Me chamou a atenção, salvo erro, engano, na sua análise univariada, você colocou como fator de proteção outras comorbidades, foi curiosidade. Eu, depois, ver isso com carinho, porque chama atenção, né, como fator de proteção. O que você falou, professor Duval, é isso mesmo. No passado, no começo da pandemia, os dados de vacina não tinham no Open Data SUS, porque primeiro começou em bancos paralelos para depois entrar no CIVEP Gripe. Hoje vocês têm mais riqueza, graças a uma briga nossa de querer, isso é dado público, vocês todos têm que ter acesso, inclusive vocês, colegas da universidade. E isso que o Duval falou é extremamente importante, fazer esse cruzamento dos dados de vacina, que hoje vocês têm melhores no SRAG, vocês podem explorar isso à vontade. E a gente vê, sabe, Duval, que a população idosa, e a gente sabe da literatura que os dois extremos da influenza são acometidos, é a população mais atingida, os dois extremos da vida. O que a gente vê é que mesmo a população vacinada idosa, devido ao desafio antigênico, a gente tem mais vacinados na população idosa e os que estão desamparados menores de 10 anos, que é impressionante. O banco mostra isso com muita clareza, dizendo onde nós temos que investir na população de vacinar crianças. Vocês vão ver isso recentemente com muita clareza. E naquela sazonalidade atípica, você botou influenza A e foi o H3N2, né? Que teve aquela sazonalidade quando as medidas protetivas foram novamente quebradas. Desculpa se eu me estendi, professor Pôncio. Excelente. Obrigada, viu? Obrigado. Não houve comorbidade com o Covid. Não, exclui do banco, professor, ficou só com influenza. Sim, mas ao mesmo tempo, isso foi excluído de alguma maneira ou não? Entendeu? Sim. Porque a aí gente só você, na hora da análise separou. Entendi. Então isso eu acho que é uma coisa importante, porque seria um fator, né, adicional, risco, né? E a segunda coisa, só tomar um pouco de cuidado de usar raça branca, raça negra, raça preta, porque na verdade é mais cor do que a gente sabe do que raça, né? E a Daiane dos Santos, por exemplo, ela é padrão brasileiro, né? Do ponto de vista genético, ela é 40% indígena, 40% negra e 20% branca. E o neguinho da Beija-Flor tem predomínio de genes europeus. Então, é mais a cor da pele. E a outra coisa que eu vejo muito é falta de estudos de outros fatores que estão relacionados também à distribuição de cor. Às vezes... Perdão. Às vezes, o indivíduo de cor preta, tá certo? Ele tem condições educacionais e cuidados gerais piores. E aí, então, não é a cor, mas sim o social, a situação social. Tá certo? Meus parabéns. Obrigado.